Olá, seja bem-vindo ao curso de Português para Concursos. Meu nome é Tânia Rúbia, eu sou professora de português há mais de 20 anos e venho ministrando aulas de português para concurso há pelo menos 10 anos. Eu costumo dizer sempre, quando eu começo as minhas aulas, que passar em concurso público é um projeto de vida e é um projeto de médio e longo prazo. Ninguém passa em concurso público estudando 2 meses. Com a minha experiência, o que eu posso fazer por vocês é trazer o conteúdo que qualquer livro pode dar, mas, sobretudo, trazer também alguns métodos que eu criei para que vocês possam acompanhar com mais facilidade o entendimento da gramática, né? Nesta primeira aula agora, nós estudaremos as partes da gramática. É importante, algumas definições que nós vamos ter nesta primeira aula vão facilitar o entendimento das próximas aulas. Então, eu gostaria que vocês não deixassem dúvidas para depois. Sempre no final de um DVD, quando vocês acabassem de assistir a uma aula, procurem passar e-mails, né, com suas dúvidas, para que a gente possa ter um banco bastante rico de todas as dúvidas de cada assunto, para que a gente possa passar de uma aula para outra sem nenhuma lacuna de conhecimento. Numa aula eu compreendi bem o conteúdo e posso então passar para uma segunda etapa. Vamos começar esta aula com o pensamento de Maria Helena Moura, né, que vai falar um pouquinho sobre os conceitos de linguagem, né? Seria um bom início falar sobre como é se expressar numa língua. Saber expressar-se numa língua não é simplesmente dominar o modo de estruturação de suas frases, mas é saber combinar essas unidades sintáticas em peças comunicativas eficientes, o que envolve a capacidade de adequar os enunciados às situações, aos objetivos da comunicação e às condições de interlocução. E tudo isso se integra na gramática. O que é muito interessante nesse pensamento da autora é mostrar que a gramática nunca é um fim em si mesma. A gramática é um meio, é um caminho para se chegar ao texto, né? Essas unidades sintáticas a que ela se refere são justamente as unidades que vão garantir toda a concatenação. Um texto é um conjunto de subdivisões. Nós temos as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos. E essas unidades todas precisam se relacionar de maneira bastante harmônica. E a gramática é um instrumento para se chegar a toda a excelência da capacidade de interpretar e de produzir texto. Para começar, nós vamos estabelecer aqui uma diferença entre texto não literário e texto literário. Nos editais de concurso, é muito comum nós observarmos os conteúdos exigidos em prova, e um desses conteúdos é a diferença entre texto não literário e literário. Vamos primeiramente ao conceito e eu darei para vocês um pequeno fragmento para exemplificar. O texto não literário tem uma linguagem impessoal, objetiva, informativa, tendendo à linguagem denotativa. O que é linguagem denotativa mesmo? É aquele tipo de linguagem que visa a mostrar a realidade objetiva. Os sentidos das palavras são aqueles que estão no dicionário. É a realidade que está em pauta, não é a ficção, não são os juízos de valor, e sim aquilo que a gente conhece como realidade objetiva. Essa informação sobre a realidade vai levar a ênfase para o conteúdo. O que importa são as informações. Vejamos o exemplo de um texto não literário, e é bastante comum nos nossos noticiários. Na televisão, no jornal falado, nós podemos ter um texto não literário. Nos jornais escritos, nós também vamos conhecer casos, fatos reais do cotidiano que são registrados de maneira objetiva. Então, vamos supor que tenha acontecido um fato, né, um assassinato, uma mulher foi assassinada. Como é que isso seria registrado de forma denotativa, num texto não literário? Policiais que faziam a ronda no centro da cidade encontraram, na madrugada de ontem, perto da Praça da Sé, o corpo de uma mulher aparentando 30 anos de idade. Segundo depoimentos de pessoas que trabalham no lugar, trata-se de uma prostituta conhecida por Nenê. Ela foi assassinada a golpes de facada.
Como é que eu posso, então, perceber que esse texto é não literário? Pela objetividade. Qualquer ser que estivesse naquele momento diria praticamente a mesma coisa. Quem estava envolvido, onde é que aconteceu, quando aconteceu, e nada ali tem juízo de valor. Não tem nenhuma linguagem figurada, nenhuma linguagem metafórica. É a realidade tal qual ela é. Por outro lado, o texto literário vai possuir uma linguagem pessoal, contaminada sobretudo pelas emoções e valores de seu emissor. A linguagem aqui já é conotativa, apresentando intenção estética, e a ênfase não está mais no conteúdo, e sim na expressão. A preocupação do texto literário é a arte. Existe texto literário onde tem o fazer artístico. Existe o poeta, existe o escritor, que se preocupa, além de trazer alguma informação, mas de trazer como. As suas emoções vão impregnar o texto. Tudo que ele pensa a respeito do fato, seja real ou fictício, vai estar ali registrado com as suas emoções mais profundas, né? Uma série de adjetivos subjetivos que vão fazer com que aquele que leia goste da expressão. Não se preocupa com a informação tal qual ela é, e sim a forma como o artista pretende mostrar. A mesma situação, o assassinato de uma mulher num texto literário, uma pequena crônica policial. E aqui nós vamos verificar que o texto está escrito em verso, né? A pessoalidade, a subjetividade cai muito bem no texto em verso, na poesia. Jazia no chão sem vida e estava toda pintada. Nem a morte lhe emprestara a sua grave beleza. Com fria curiosidade, vinha gente a espiar-lhe a cara, as fundas marcas da idade. Das canseiras da bebida, triste da mulher perdida, que um marinheiro esfaqueara. Vieram os homens brancos, foi levada ao necrotério, os seus sonhos de menina, os seus sapatos antigos. O que a gente percebe aí é que a intenção não está no conteúdo. Dizer que uma mulher foi assassinada é secundário nesse texto literário. Muito mais importante são as impressões de quem escreve. O poeta quer passar emoções dele e muito provavelmente despertar emoções no leitor. Essa é a intenção do texto literário, né? É o texto artístico. Olá! Nesta aula daremos início ao estudo da morfologia. É a segunda parte da gramática que vai procurar estudar a palavra propriamente dita, né? Nós partimos da parte de fonologia, que estuda o som das palavras, e estudar o som significa estudar letra, fonema e sílaba. E agora nós introduziremos o estudo que vai levar em conta a palavra na sua estrutura, no processo de formação e na sua classificação. Então, nós vamos começar a estudar um dos itens da morfologia, que é a estrutura das palavras. Em primeiro lugar, a etimologia da palavra morfologia divide morfé, que significa forma, mais o radical logos, que é estudo ou tratado. Então, é a parte da gramática que analisa a palavra sob o ponto de vista de sua forma. Forma incluindo formação, processo, classe. E a análise morfológica de uma palavra vai compreender 3 itens. O primeiro, identificar em sua estrutura os elementos que as constituem. Esses elementos são chamados de morfemas ou elementos mórficos. Também vai compreender, determinar o processo de formação da palavra. E também determinar a classe gramatical a que ela pertence e estudar suas flexões. No caso dos nomes, a flexão nominal, e no caso dos verbos, a flexão verbal. Eu coloquei aqui como exemplo, para a gente compreender os elementos que fazem parte da palavra na sua formação, eu escolhi o adjetivo inexplicável e dividi inexplicável em 3 elementos constituidores. Primeiro, o prefixo in, que é o elemento indicador de negação. É o que a gente chama de prefixo. Depois, explique,
que é o elemento que contém o significado básico. Nós chamamos desse elemento de radical. Ável é o elemento indicador de possibilidade, na verdade é um sufixo. Então esta palavra que sofreu o processo, né, de incluir um prefixo e um sufixo, ela tem 3 morfemas. Então os morfemas são as menores unidades significativas que reunidas formam as palavras e lhes dão sentido. A diferença do estudo de morfologia para o estudo de fonologia, em termos de divisão da palavra, é que quando se estuda fonologia, nós dividimos a palavra em letras, fonemas e sílabas. Na morfologia, nós dividimos a palavra em elementos mórficos, os elementos formadores. Então, nós podemos encontrar uma palavra que seja formada por radical puro, né? Se eu colocar, por exemplo, a palavra amor, eu não posso dividir essa palavra em elementos mórficos, em morfemas. Ela é radical puro. Se eu digo amorosamente, já mudou. Eu estou incluindo aí sufixo. Então, a tentativa de dividir uma palavra nos seus elementos formadores é que é o estudo da análise mórfica. Lembrando que a análise mórfica ou morfológica é dividir de acordo com os elementos constituidores desta mesma palavra. Os elementos mórficos vão se classificar assim. Em primeiro lugar, o elemento básico significativo, que é o radical, o morfema que corresponde ao sentido básico da palavra. As palavras que possuem o mesmo radical, que fazem parte de uma mesma família etimológica, são chamadas palavras cognatas. Então eu selecionei aqui um grupo de palavras, né, que tem o mesmo radical, no caso pedra, pedrinha, pedreiro e empedrar. Notem que aquilo que está em amarelo é justamente o morfema que corresponde ao sentido básico, que é o radical. O resto nós modificamos ou colocamos uma vogal temática, como é o caso do A, ou sufixo, ou prefixo e sufixo, como é o caso de empedrar. Mas nós chamamos esse conjunto de palavras cognatas, que pertencem à mesma família etimológica. Lembrando que o radical étimo significa origem. Então são palavras que possuem o mesmo radical, a mesma origem. Depois eu trabalho com o verbo estudar, também modificando apenas os seus afixos, mas o radical é o mesmo. Então, estude é o radical desse conjunto de palavras. E eu formei estudar, estudemos, estudante e estudioso. Né? 2 verbos, estudar e estudemos, e 2 adjetivos, estudante e estudioso. O que é importante marcar aí é que o elemento básico significativo foi o mesmo em todas as palavras, por isso que constitui, então, as palavras cognatas. O segundo morfema, ou elemento mórfico, são as desinências. São os morfemas que correspondem às flexões das palavras, tanto nominais quanto verbais, sendo nominais as flexões em gênero e número, né? Quando é que tem o feminino e o masculino, quando é que tem o plural. E os morfemas verbais, que podem ser as desinências modo-temporais ou número pessoais. Desinência modo-temporal é aquela que marca o modo e o tempo verbal. Número pessoal que marca o número e a pessoa. E existem aí vários tipos de desinência que nós devemos conhecer. Eu selecionei um nome e um verbo, né? O nome menina, que possui o radical menim, e a desinência de gênero, que mostra que essa palavra está no gênero feminino, a desinência de gênero a. E meninas, eu coloquei a desinência de número, que é o S. Então, desinência de gênero e desinência de número são as desinências nominais, porque não há nada aí verbal. A palavra menina é substantivo. Eu tenho aí outros tipos de desinências também que vão marcar